Não lembro de um outro momento tão difícil durante esse ano de 2025 e olha, que já tivemos muitos momentos complicados. A gente já viu um Vasco sendo goleado para Puerto Cabello. A gente já viu um Vasco sendo eliminado na Copa Comebol Sul-Americana na fase de playoffs. A gente viu um Vasco da Gama não conseguindo passar em primeiro de um grupo que tinha Lanús, que tinha Puerto Cabello e tinha um outro time que eu nem lembro, nem consigo me recordar. Um grupo que o Vasco tinha totais condições de passar na primeira colocação. O Lanús até chegou a ser o campeão da Sul-Americana no sábado, mas para quem acompanhou um pouco dessa Sul-Americana viu que o Lanús era uma equipe limitadíssima. Limitadíssima. Se o Vasco fosse um pouquinho melhor, se o Vasco se comportasse um pouquinho a mais como um clube grande, pegaria esse título da Sul-Americana de forma fácil. E hoje, o Vasco passa novamente por essa fase ruim. E por que eu digo que a fase que o Vasco vive hoje, ao meu ver, é pior do que outras fases que o Vasco já viveu durante o ano? Porque era o momento em que o torcedor vascaíno ele mais esperava. E amigo torcedor, quando você espera muito de algo e esse algo não te entrega, dói. E a grande realidade é que o Vasco do técnico Fernando Diniz, depois de 4 vitórias consecutivas, ele deu ao vascaíno uma esperança grande de que teria um final de temporada bom, com a semifinal da Copa do Brasil, a possibilidade de voltar a conquistar a classificação para uma Libertadores através do Campeonato Brasileiro, depois de exatamente 8 anos. O Vasco vinha tendo até o momento, antes das 5 derrotas seguidas, a melhor campanha desde 2012. O Vasco entregou isso tudo ao seu torcedor para depois cortar na raiz e tirar exatamente qualquer tipo de alegria. O Vasco foi do céu ao inferno. O Vasco foi de uma equipe que era líder do retorno do Campeonato Brasileiro para uma equipe hoje que tem sérias chances de cair para a Série B do Brasileirão. Esse é o Vasco. Esse é o absurdo que hoje se passa dentro do Vasco da Gama. São 5 derrotas consecutivas. E se você, amigo vascaíno, abre a tabela do Campeonato Brasileiro, você vê como a fase é de fato deplorável. Tá aí na imagem. O Vasco hoje é o 13º colocado, com 42 pontos. Tem o Ceará, que joga hoje, com 42 também. Tem o Internacional, que joga hoje, com 40. Tem o Vitória com 39, que jogou ontem e venceu o Sport. E tem o Santos, que joga hoje com 37. E além disso, tem o Fortaleza, que joga domingo que vem contra o Galo, um jogo atrasado, com 34. Ou seja, se o Ceará ganhar do Mirassol, eu acho difícil acontecer, mas no futebol tudo pode acontecer, né? Então, se o Ceará ganha do Mirassol, ultrapassa o Vasco cai para 14º. Ficar fora da zona de classificação para a Sul-Americana. Se o Vasco da Gama ele vê o Internacional, ou melhor, o Santos vencendo o Inter no Beira-Rio, o Santos vai a 40 pontos. E se o Fortaleza domingo ganha do Atlético Mineiro, vai a 37. Ou seja, o Vasco pode ficar a 5 pontos de distância da zona do rebaixamento. E sexta pega o Inter, tá? Jogo da vida pro Internacional em São Januário. Então essa é a situação do Vasco. Não é mole, não tá tranquilo, não tá legal, muito pelo contrário. A fase hoje do Vasco é preocupante. E sexta-feira eu só quero imaginar a panela de pressão que estará São Januário. Porque sexta, o elenco vai entender um pouquinho como é jogar em São Januário com pressão. Porque o técnico Fernando Diniz, nos bastidores, já tá sabendo muito o que é uma pressão dentro do Vasco da Gama. Mas antes de falar exatamente sobre essa possibilidade de saída do Fernando Diniz, eu vou trazer aí as palavras do próprio técnico Cruz Maltino falando com relação à possibilidade de rebaixamento do Vasco da Gama. Se liga só. Claro que vê. E tem que ver mesmo. A gente não tem pontuação ainda. Faltam 3 jogos, a gente precisa pontuar. E isso é uma coisa que a gente devia ter. Isso é um erro. Talvez um dos erros principais do time é meio que quando o campeonato se apresentou pra gente tinha repertório, condição, jogando futebol de uma maneira que a gente podia aspirar a coisa melhor, a gente meio que rejeitou. A gente não abraçou. E a torcida incentivando e apoiando. E aí, ou se você não vai, você fica. Você não fica mais ou menos. Ou vai pra cima ou vai pra baixo. E a gente, porque no mesmo lugar você não fica. Se você não vai, não produz e não ganha jogo,
o lugar da tabela, a gente não ia ficar. A gente chegou a ficar em 7º lugar. A gente podia ter avançado mais, podia estar falando de uma outra coisa hoje, mas hoje a realidade é essa. A gente precisa pontuar e o rebaixamento, lógico que é uma questão. Faltam 3 jogos para terminar o campeonato, nós precisamos ganhar. Nós precisamos ganhar jogo. E a torcida está certa de fazer conta e a gente tem que ganhar jogo. É isso que a gente tem que fazer. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.